Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química, e na aula de hoje daremos continuidade às aulas de ligações químicas. Já falei com detalhes sobre ligação iônica, que é aquela ligação onde os átomos tendem a perder elétrons e outros átomos tendem a receber. Esse aqui está tendendo a perder elétron, fica a carga positiva, e esse a receber fica a carga negativa. Nessa situação vai ter uma atração eletrostática, que um átomo perde elétron, forma cátion, o outro ganha elétron, se torna ânion. Então ele acaba formando o que nós chamamos de compostos iônicos, e nós temos como exemplo aqui o sal de cozinha, onde ocorre nada mais nada menos do que uma atração entre o sódio, que perde elétrons, com o cloro, que é um átomo que tendem a receber elétrons, carga negativa. Ok? Nós temos Na+, e aqui nós temos Cl-, que com essa atração acaba formando o cloreto de sódio. Comentei também da ligação metálica, que ocorre pela presença de elétrons livres, formam metais, e aqui nós temos exemplos dos metais. Posteriormente eu irei falar da ligação metálica e as suas características dos metais. Aqui nós temos, para finalizar sobre esse comentário, eu tenho a ligação covalente. A ligação covalente ela vai ocorrer quando átomos tendem a receber elétrons. Quando esses átomos tendem a receber elétrons, não tem um que vai doar e um outro que vai receber. Vai ter o que? Uma ajuda mútua, que nós chamamos de compartilhamento. Nessa situação, eles formam moléculas, e aqui nós temos como exemplo o diamante. Professor, eu observei que tem átomo que vai perder elétrons, tem átomos que vai ganhar elétrons, tem átomos que vai compartilhar elétrons. Por que os átomos fazem isso? Os átomos fazem isso em busca da estabilidade. Não é só nós que estamos atrás de uma estabilidade, de passar no Enem, passar no concurso, a ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade amorosa. Então os átomos também tendem a procurar a estabilidade. Como é que um átomo adquire estabilidade? Ele passa a adquirir estabilidade dessa forma, perdendo ou ganhando elétrons, ou compartilhando. Professor, como é que eu vou saber que um átomo vai perder ou vai ganhar elétrons? Então, na aula de hoje, que eu vou falar de ligação covalente, a gente vai ver tudo isso aí e vai relembrar sobre como saber que um átomo perde ou ganha elétron, por que um átomo perde ou ganha, e porque ele compartilha, ok? Na aula anterior, a gente viu esses slides, que era a busca por estabilidade eletrônica. Beleza? Por que um átomo busca estabilidade? E como é que ocorre essa estabilidade? O átomo, ele busca estabilidade para se tornar estável. E como é que eu vou saber que um átomo, o que ele precisa acontecer com esse átomo para ele se tornar estável? Então, tem uma tem uma regra, chamada regra do octeto, que é baseada nos gases nobres, que são substâncias átomos encontrados de forma isolados e são estáveis. E ao conferir a distribuição eletrônica desses gases nobres, observa-se que eu tenho o hélio com 2 elétrons na camada de valência, e os demais gases possuem 8 elétrons na última camada. Então eles servem como referência em relação à estabilidade. Então, o que diz a regra do octeto? Para um átomo adquirir estabilidade, ele precisa possuir na última camada 8 elétrons, ou então 2 elétrons na última camada, se ele possui uma só camada, no caso do hélio. Então, toda vez que você tiver um átomo e você fizer a distribuição eletrônica, se na última camada tiver 8 elétrons, você pode dizer que esse átomo é estável. Se ele não tiver 8 elétrons, aí você vai analisar se ele vai ter a tendência a receber elétrons e a perder elétrons. Eu posso adiantar que, quando um átomo ele possui na última camada 1, 2 e 3 elétrons, você pode afirmar que ele vai tender a perder elétrons. Então, nessa situação, ele vai se tornar cátion, carga positiva. Quando eu tenho átomos que têm na última camada 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons, eles vão ter a tendência a receber elétrons.
nessa situação se torna cátion. Por isso que a gente viu que lá na ligação iônica, esse átomo vai tender a perder elétron definitivamente e esse vai receber. E aqui eu tenho ligação iônica, ok? E na ligação covalente, professor, como é que isso acontece? Então vamos lá. O que é ligação covalente? São ligações químicas em que há um compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos com a finalidade de formar moléculas estáveis. Então, esse compartilhamento, essa ajuda mútua, vai acontecer justamente com a intenção de formar moléculas estáveis. E onde é que estão e quais são esses elementos que formam ligação covalente? São os elementos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, têm a tendência a receber elétrons. Aqui eu tenho uma tabela periódica que nós observamos lá em propriedades periódicas. Essa propriedade nós vimos que foi a eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tende a receber elétrons. Ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo. De baixo para cima. Então, como é que ela aumenta? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Essas informações são muito importantes. Tem questão na prova que te levam lá para propriedades periódicas. Se você não lembrar desse conceito, você pode perder uma questão facilmente. Então, o compartilhamento de elétrons, tirar aqui que o boro não se encontra, essa característica aqui. Então, esses elementos aqui, todos eles têm a tendência a receber elétrons. Então, se eles se ligam entre si, ele vai ter o quê? Um compartilhamento de elétrons. Além desses elementos, também tem o hidrogênio que faz parte. Beleza? Porque o hidrogênio, apesar da família 1A, estar na família 1A, ele não se comporta como um metal. Ele se comporta, assim, como os elementos da família 7A. Ele vai tender a compartilhar um elétron. A gente vai já ver isso aí, tá bom? Então, vamos lá. A ligação covalente, ela ocorre quando eu tenho hidrogênio ligado com hidrogênio. Então, quando eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio, eu tenho ligação covalente. Uma outra situação, quando eu tenho hidrogênio ligado a metais. Ok? Esses elementos aqui, situados ao lado direito da tabela periódica, esses elementos têm elevada eletronegatividade. Então, nós temos o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, então, mais outros elementos. E também quando eu tenho metal ligado a metal. Então, eu tenho hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com a metal e a metal com a metal. Então, isso ocorre formando ligação covalente. Esse tipo de ligação ele é caracterizado porque ocorre o compartilhamento de elétrons. E as substâncias formadas por a ligação entre esses elementos é conhecido como moléculas. Então, todas as vezes que eu falar em moléculas, lembre, eles são formados por ligações covalentes. E aqui nós temos, exemplo, a molécula de água, nós temos a sacarose, então todos eles são formados por ligações covalentes. As ligações covalentes são ligação simples, ligação dupla, ligação tripla e a ligação coordenada dativa, que eu vou falar posteriormente. Então, toda vez que eu falo em uma ligação covalente, lembre, ocorre sempre envolvendo um par de elétrons. É a mesma coisa de você pegar e fazer uma ligação com a pessoa. Quando você pega o celular e liga para outra pessoa, essa pessoa ela vai atender aqui no outro celular. Então, eu tenho a pessoa 1 e a pessoa 2. Então, para essa ligação se concretizar, tem que envolver quem? Duas pessoas. Então, na ligação covalente, para se concretizar, ela precisa envolver um par de elétrons. Então, eu tenho ligação simples, ela ocorre envolvendo um par de elétrons. Ligação dupla, 2 pares de elétrons. Ligação tripla, ocorre envolvendo 3 pares de elétrons. Então, grosseiramente falando, ligação simples, um tracinho, ligação dupla, 2 tracinhos, ligação tripla, 3 tracinhos. Aqui tem um resumo mais detalhado para vocês acompanharem melhor. Então, ligação iônica, que ligação iônica, rapaz? Ligação simples, ela ocorre com o envolvimento de um par de elétrons, então eu tenho um tracinho, ok? Ligação dupla ocorre com o envolvimento de 2 pares de elétrons, 2 tracinhos.
Ligação tripla ocorre com o envolvimento de 3 pares de elétrons, que é 3 tracinhos, ok? E isso compartilhado entre 2 átomos, certo? Então vamos lá. Aqui tem uma tabela que traz a relação da posição e o número de ligações. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam isso aqui, porque se você memorizar, entender e memorizar isso aqui fica na sua cabeça o resto da vida, certo? Lá em tabela periódica, eu falei para vocês que o número de elétrons que um átomo possui na última camada dos metais da família A indica qual família ele pertence. Então, aqui, ó, família 7A, ok? Eu tenho aqui a família 7A, tá aqui a família 7A, então ele vai ter na última camada 7 elétrons. 6A, 6 elétrons, 5A, 5 elétrons, 4A, 4 elétrons. Ah, pessoal, e o hidrogênio vai ter 1 elétron, beleza? Então, olha o que é que eu quero que vocês lembrem. Lá na regra do octeto, ele dizia que para um átomo estar estável, ele tinha que ter quantos elétrons de uma camada? 8 elétrons. Então, vamos lá. Se o da família 7A tem 7 elétrons na última camada, para 8 falta quantos elétrons? 1 elétron. Então, ele só compartilha um par de elétrons. Então, ele só faz uma ligação. Ok? Família 6A tem 6 elétrons na última camada. Para 8 falta quantos? 2. Então ele compartilha 2 pares de elétrons. Então, ó, elementos da família 6A faz 2 ligações. Ou pode fazer 2 simples ou uma dupla. Ok? A família 5A tem 5 elétrons na última camada. Então 5 para 8 falta quantos? 3. Então compartilha 3 pares de elétrons. Então quem é da família 5A, ele pode compartilhar 3 pares de elétrons. De que forma? Fazendo 3 ligações simples, fazendo uma simples e uma dupla, ou então fazendo somente uma tripla. Então, se você observar que um elemento da família 5A, ele te dá essa possibilidade de fazer 3 ligações simples, uma dupla e 2 simples e uma tripla. Quando o elemento da família 4A possui quantos elétrons de uma camada? 4. Então, vai compartilhar 4 pares de elétrons. Isso possibilita que eles possam fazer 4 ligações. 4 simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas, uma simples e uma tripla, ok? O hidrogênio, ele só vai ter um elétron na camada de valência, então ele vai compartilhar um elétron, então ele sempre vai fazer uma ligação, sempre o hidrogênio vai fazer uma ligação, ok? Então, tendo aquela informação do número de ligações que um átomo faz, das famílias, eu posso começar a montar as moléculas, ok? E como é que eu vou representar essas moléculas? Essas moléculas são representadas por fórmulas químicas. Então eu posso representar as moléculas com fórmula molecular, fórmula de Lewis e estrutura plana. Então eu vou mostrar de uma por uma. Então, como representar uma molécula de forma molecular, a forma molecular? Como fazer? E o que ela indica? Ela indica o seguinte: a quantidade de átomos de cada elemento químico que compõe uma molécula ou a espécie química de determinada substância. E, além disso, mostra a proporção em que eles se encontram. Aqui eu tenho uma molécula de água. Então, nessa situação, eu tenho 2 hidrogênios e tenho um oxigênio, ok? Se você, só para a gente brincar um pouquinho, se eu quiser montar a estrutura, por que, professor, que eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios? Não poderia ter 2 oxigênios e 1 hidrogênio? Só você lembrar que o oxigênio, ele é da família 8A. 8A? Nunca. O hidrogênio da família 6A, ele possui 6 elétrons. Não vamos se confundir. Ele tem 8 elétrons, ele tem ao total 8 elétrons, o número atômico dele é 8, mas na última camada ele tem 6 elétrons. Isso possibilita que ele faça 2 ligações, ou faz 2 simples, ou faz somente uma dupla. E aí você lembra que o oxigênio, nessa molécula tem quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios. E você lembra que o hidrogênio faz somente uma ligação. Então você não ia botar se colocasse aqui,
primeiro, ia faltar um hidrogênio, segundo, o hidrogênio não faz 2 ligações, só faz uma. Então você vem aqui e coloca aqui. Mas isso aqui vai ter tempo a gente ver lá na frente, então vai ter uma aula que eu vou mostrar isso aí com detalhes. Então aqui eu tenho a água, a fórmula molecular da água, eu tenho a fórmula molecular do gás carbônico, que é CO2, e tenho essa outra substância aqui, que é uma amina, no qual eu tenho 5 carbonos, 7 hidrogênios e 1 nitrogênio, ok? Então essa aqui é uma função orgânica chamada amina. Vocês vão conhecer com detalhes lá no terceiro ano. Então, aqui eu também tenho a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O que é que mostra a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis? Ela mostra nada mais nada menos do que os elétrons que se encontram na camada de valência. Okay? Aqui eu tenho um átomo e esse átomo aqui ele vai ter 7 elétrons ao total. E na camada de valência tem quantos? Perdão, tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tô contando, vamos contar direito, fica difícil. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. Então, esse átomo aqui, na camada de valência, ele tem os 6 elétrons. Então, a fórmula de Lewis representa os elétrons da última camada de um átomo. Certo? Então, vamos pegar aqui como exemplo o hidrogênio. Ele também mostra a formação dos pares eletrônicos. O hidrogênio, eu sei que tem um elétron na última camada. Então, está aqui o hidrogênio, com um elétron na última camada. E só tem uma camada também, o hidrogênio. Eu tenho um átomo de hidrogênio, ele só vai ter uma única camada, que consequentemente vai ser a última camada. Então eu tenho um elétron e outro elétron. Então quando ocorre o compartilhamento desse par de elétrons, eu tenho a formação de uma ligação. Então essa representação dos elétrons e a formação desse par eletrônico é feita pela fórmula de Lewis. Aqui eu tenho o oxigênio. O oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons na última camada, que é da família 6A. Se ele tem 6 elétrons na última camada, que é da família 6A, ele vai compartilhar 2 pares de elétrons. Consequentemente, ele vai fazer ou 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Então, está aqui eu representando o oxigênio com 6 elétrons na última camada, está aqui. E aqui eu tenho outro átomo de oxigênio com 6 elétrons na última camada e a formação do par eletrônico. Ele tem 6, ok? Compartilhando ficou com 7, agora ele tem 7, compartilhando 1 ficou com 8. A mesma coisa acontece com esse átomo aqui de oxigênio da direita. Ele tem 6 elétrons, ao compartilhar um elétron ficou com 7, e agora ele tem 7, ao compartilhar outro elétron, ele fica com quanto? Com 8. Eu tenho aqui o nitrogênio. O nitrogênio é da família 5A. Professor, eu preciso decorar tudo isso? Não. Na medida que você vai trabalhando, você vai memorizando. E outra, quando você for fazer prova e você precisar dessas informações, ele vai te dar um número atômico do nitrogênio. E aí você vai fazer a distribuição eletrônica e você vai saber quantos elétrons ele vai perder ou ele vai ganhar. Então, o nitrogênio, no caso, ele vai receber elétrons. Aí você vai saber quanto. Como é que você vai saber? Em função da distribuição eletrônica. Então, quando for distribuição eletrônica, eu vou ver que o nitrogênio é da família 5A. Professor, me mostre aí, por favor. Eu vou pegar o nitrogênio, aqui, ó, tem 7 elétrons. No caso, o número atômico dele é 7. Então, eu tenho um S2, 2S2, 2... Opa, eu já tenho 4 elétrons. Então, para 7 fica quantos? 3. A última camada, que é a camada, eu tenho a camada K e a camada L. Então, a última camada tem quantos elétrons? 5 elétrons. Quem tem 5 elétrons na última camada faz compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, consequentemente, faz 3 ligações. Ok? Eu falei para vocês que cada ligação envolve um par de elétrons. Então, nesse caso aqui, eu representei ele com ligação tripla. Então, eu tenho 5 com 6, 6 com 7, 7 com 8. A mesma coisa acontece com esse átomo. 5 com 6, 6 com 7, 7 com 8. Então,
E essa é a representação da forma eletrônica de Lewis. Você pode fazer com inúmeros outros átomos, tá bom? Tá bem? E aqui nós temos a forma estrutural plana. Como o nome já está dizendo, estrutural vai representar quem? As ligações. Então aqui eu tenho estrutura de Lewis, estrutura de Lewis, estrutura de Lewis, onde tem uma representação dos elétrons e a formação do seu par eletrônico. Então esse aqui é um par eletrônico, ele é representado por essa ligação simples. Eu tenho outro par eletrônico e assim sucessivamente. Professor, como seria uma ligação dupla? Vamos lá, vocês lembram que no exemplo anterior eu tinha falado do oxigênio? Então está aqui o oxigênio, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Então está aqui os 6 elétrons da última camada. Vou pegar aqui outro. E aqui eu tenho outro átomo de oxigênio, que também vai ter 6 elétrons na última camada. Então o que vai acontecer? Eles vão compartilhar elétrons, então aqui eu tenho a formação do primeiro par eletrônico. Tinha 6, compartilhou com um 7, tinha 6, compartilhou com um 7. Agora eu tenho outro compartilhamento, cada um tinha 7, com o compartilhamento ficou com 8. Então esse par de elétrons eu faço a seguinte representação, que é uma ligação dupla. E aqui eu tenho 2 pares de elétrons, eu vou formar uma ligação dupla. Professor, e na ligação tripla? Vamos usar como exemplo o nitrogênio que foi usado na questão anterior. Eu tenho o nitrogênio, eu sei que o nitrogênio na última camada possui 5 elétrons. Aqui. Você vem aqui e pega outro nitrogênio, porque vai ocorrer compartilhamento sempre entre 2 átomos, certo? Então 5 com 6, 6 com 7, 7 com 1, 8, ok? Então isso aí eu posso representar dessa forma. Se eu tenho 3 pares de elétrons, eu tenho uma ligação tripla, ok? Então essa aí é a representação da forma estrutural plana. Como falei para vocês, que eu iria falar de um outro tipo de ligação covalente, que é a covalente coordenada ou ligação coordenada dativa, que ela ocorre quando um átomo já está estável e o outro não. Vamos imaginar que eu tenho 3 átomos, os 2 primeiros átomos se estabilizam por compartilhamento e o terceiro átomo ele está instável. Então um átomo que já está estável vai lá e arruma esses 2 elétrons, beleza? E essa representação da ligação covalente coordenada dativa é uma seta, beleza? Com um par de elétrons. Professor, qualquer átomo que estiver estável pode fazer ligação covalente dativa? Não. Ele só pode fazer aquele átomo que possui um par de elétron livre. O que é um par de elétron livre? Aqueles elétrons que não estão envolvidos em ligações. Vou já mostrar a tabela para vocês de quantas ligações covalentes dativas os elementos da família 7, 6 e 5A fazem. E por que a 4A não faz ligação covalente dativa, ok? Então vamos pegar aqui como exemplo o dióxido de enxofre. Eu tenho um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Eles são da família 6A, ok? Então todos eles têm 6 elétrons na última camada. Então o que vai acontecer? Começar o compartilhamento de elétrons. O oxigênio e o enxofre tem o primeiro compartilhamento, cada um tinha 6, agora cada um tem 7. Um outro compartilhamento, cada um tinha 7, agora tem 8 elétrons. Esses átomos estão estáveis, porque o oxigênio aqui, ele já compartilhou 2 pares de elétrons, está estável, e o enxofre também. Só que esse segundo oxigênio, ele precisa de um par de elétrons. Então o que vai acontecer? O enxofre vai pegar, eu tenho 2 pares de elétrons livres aqui, ó. Esse está livre e esse também. Então o enxofre pode sim fazer uma ligação covalente dativa. Então ele vai pegar e vai arrumar um par de elétrons, porque ele está estável e ele possui 2 pares de elétrons livres, ok? Aqui eu tenho a molécula de ozônio, que apresenta 3 átomos de oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons de uma camada. O que vai acontecer? Primeiro tem esse compartilhamento de elétrons entre esses 2 oxigênios, ficam estáveis, e esse terceiro oxigênio não está estável. Então o que vai fazer? Esse oxigênio que está estável vai arrumar um par de elétrons, ok?
ok? Então vamos lá. Essa tabela eu vou mostrar a relação de possíveis ligações covalentes dativas que os elementos da família 4, 5 e 6A fazem e por que 7A não faz, ok? Então lembre, para fazer ligação covalente dativa é necessário que o átomo estável ele possua pares de elétrons livres. Então, a família 7A, pessoal, tem quantos elétrons na última camada? 7 elétrons. Então ele faz um compartilhamento. Então ele usa esse par de elétrons para fazer ligação. Então eu tenho quantos pares de elétrons livres? 1, 2 e 3. Então nessa situação ele pode fazer 3 ligações dativas. Pode. Só pode fazer 3 não. Ele pode fazer uma ligação dativa, pode fazer 2 ou pode fazer 3. Então tem situação que ele vai fazer só uma, vai fazer 2 ou vai fazer as 3. E aqui está representado. Na família 6A o raciocínio é o mesmo. Tem quantos elétrons na última camada? 6 elétrons. Eu tenho aqui, eu tenho 2 elétrons que vão fazer o compartilhamento. Então, ó, aqui está um compartilhamento de elétrons e aqui tem outro compartilhamento. E ó, eu tenho 2 pares de elétrons livres aqui, ó. Então, nessa situação, ele pode usar esses pares de elétrons livres para fazer ligação covalente dativa. Então, da família 6A, ele pode fazer uma ou duas ligações dativas. Já a família 5A tem 5 elétrons na última camada. Então, ele vai usar esses elétrons aqui para fazer o compartilhamento. Então, 1, 2, 3. Ficou somente um par de elétron livre. Ok? Então, como ficou esse par de elétron livre, ele pode ser usado para fazer ligação covalente dativa. Então, a família 5A só pode fazer uma ligação covalente dativa. A família 4A, ele possui 4 elétrons na última camada. Então, ele vai fazer um compartilhamento de 4 pares de elétrons. Por isso que ele faz 4 ligações covalentes. Como ele faz 4 ligações covalentes, o elemento da família 4A ele não vai ter pares de elétrons livres, então ele não vai fazer nenhuma ligação covalente dativa, ok, pessoal? Então, dê uma olhada, olhe em livros, em sites, em outros vídeos, dê uma pesquisada, mas tente compreender ligação covalente, que você vai se dar muito bem nas séries posteriores, principalmente no 3º ano, tá bom? Pessoal, até a próxima aula, bons estudos e vamos que vamos!